interrogatório é uma parte importante das investigações. É por meio dele que muitas informações são reveladas. Mas onde e como o interrogatório pode ser feito? Quem pode conduzir a sessão de perguntas? Existem várias regras que devem ser respeitadas ou ele corre o risco de ser anulado. Quer saber mais sobre este tema? Acompanhe o artigo 5º de hoje. A nossa Constituição assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o direito ao contraditório e à ampla defesa. Também determina que o preso deve ser informado de seus direitos, entre os quais está o de permanecer calado. E para falar sobre interrogatórios e o direito de permanecer em silêncio, eu converso agora com o advogado Radan Akai, que atua na área criminal, e também com o advogado Gustavo Machado, que atua na área constitucional e é procurador do DF. Obrigada pela presença de vocês. Doutor Radan, pela nossa legislação, o que define um interrogatório? Bom, o interrogatório é um termo jurídico. Ele significa que você vai escutar uma pessoa na condição de investigado ou acusado. Então, quando você vai ouvir uma pessoa e diz que vai ser interrogado, é porque ele está sendo acusado de algum fato. Agora, quando você vai tomar o depoimento de uma testemunha, de uma vítima, aí você fala depoimento ou termo de declaração. Então, tem essa diferença jurídica. Que muita gente confunde, né? Exatamente. Agora, doutor Gustavo, a Constituição fala na garantia do contraditório e da ampla defesa. Isso significa que o interrogatório é uma parte importante tanto da defesa quanto da acusação? Você tocou no ponto de dois direitos sagrados, né, que é o contraditório e a ampla defesa, previsto aí na Constituição. O contraditório é o direito da parte de se manifestar sobre tudo aquilo que a outra parte disse, sobre todas as provas que a outra parte produziu. E a ampla defesa é esse direito de você produzir todas as provas previstas no ordenamento jurídico para poder mostrar para o juiz que você tem a razão. E um desses instrumentos, talvez o mais importante aí no processo penal, é justamente o interrogatório, que é o momento em que aquela pessoa que está sendo acusada, ela pode falar diretamente com aquele que vai julgá-lo, para poder esclarecer os fatos, o que aconteceu, ou justificar o porquê que agiu daquela forma. Então, é um ato de defesa, sim, ligado ao contraditório e ampla defesa, é muito importante. E o que acontece se as determinações legais não são seguidas? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal anulou um interrogatório por entender que ele feriu os direitos constitucionais do acusado. Vamos conferir aqui. A decisão foi tomada pela segunda turma do STF. Na reclamação, um homem alegou que foi interrogado pelo delegado de polícia sem ser informado de seu direito ao silêncio. Os ministros entenderam que o interrogatório, feito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi tratado como se fosse uma entrevista. Para eles, isto violou o direito ao silêncio e à não autoincriminação. Doutor Radan, o que acontece a partir da anulação de um interrogatório? Todas as informações colhidas ali têm que ser descartadas? Quando um profissional do direito, um delegado, um promotor, um juiz vai ouvir, principalmente na área policial, tem que informar para o interrogado, para o investigado, o direito de permanecer calado e manter em silêncio. Neste caso, o que aconteceu? O delegado ouviu informalmente e tomou aquelas declarações como se já fosse um interrogatório, sem alertá-lo dos seus direitos. E isso o Supremo entendeu como uma nulidade e que afeta toda a prova daí para frente. Então, o Supremo entende que derivação de todas as provas são ilícitas a partir desta prova anulada. E aí, é feito um novo interrogatório? É feito um novo interrogatório e todas as provas produzidas a partir daquele interrogatório que foi anulado também são anuladas. Doutor Gustavo, e geralmente como, onde e quando acontece um interrogatório? Bem, normalmente o interrogatório é feito junto ao delegado de polícia, ao escrivão, ou então quando o processo criminal já começou, já teve início lá junto a um juiz, né? O interrogatório ele segue alguns princípios importantes, como o princípio da pessoalidade. Não se pode fazer um interrogatório por procuração, ninguém pode ser interrogado por procuração. Normalmente é público, salvo se o juiz tiver colocado sigilo no processo. O interrogatório é público, as pessoas têm o direito de acompanhar aquele interrogatório ali. O interrogatório, sendo sobretudo um ato de defesa, é um momento que a gente diz que é a autodefesa no processo. Existe a defesa técnica, feita pelo advogado, mas é aqui um momento de autodefesa, tanto junto ao delegado ali durante a fase de investigação, quanto na fase judicial mesmo, quando ele já se encontra ali na condição de acusado. Então é nesse momento. E outra coisa importante, né? Segundo o Supremo Tribunal Federal,
o interrogatório é o último ato do processo penal. Por que é o último ato? Porque o acusado ele tem que ter conhecimento ali naquele momento de tudo que aconteceu no processo. Porque é a última chance que ele tem de falar tudo que ele tem para dizer para se livrar da pena. E hoje, doutor Gustavo, a gente tem visto muitos interrogatórios por videoconferência. Isso influencia de alguma forma no processo? Influencia. Essa história começou com uma lei do Estado de São Paulo, que foi a primeira lei do Brasil a prever a possibilidade do interrogatório por videoconferência. Essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo, porque o Supremo entendia que aqui a gente estava diante de uma norma de processo, então ela precisava ser elaborada pela União. Aí houve essa lei, alterou o Código de Processo Penal e hoje a gente tem essa possibilidade oitiva de testemunhas ou do próprio investigado, do acusado ali por videoconferência. No início houve muita preocupação, inclusive nesse julgamento o Supremo deixa isso muito claro, com a segurança da pessoa que está sendo interrogada, com a liberdade dela de responder as perguntas, porque imagina, tem uma câmera aqui agora focada em mim, e se alguém estiver me pressionando de alguma forma, longe da câmera ali, para poder responder dessa ou daquela forma. Então houve uma preocupação muito grande com isso. O próprio Código de Processo Penal hoje já deixa claro que tem que ser uma sala preparada para aquele interrogatório, inclusive tanto o Ministério Público quanto a OAB são responsáveis por fiscalizar esses espaços para que sejam espaços adequados, para que o interrogatório seja feito garantindo a liberdade, né, de quem está prestando ali aquela declaração. E para o advogado criminalista, doutor Radan? Esse procedimento de ouvir à distância foi evoluindo. Depois que fizeram a lei federal, ficou mais normatizado e regular. Mas é verdade, os advogados, criminalistas principalmente, discutem muito essa oralidade, essa pessoalidade, porque quando o juiz interroga um acusado distante, ele não está vendo o olho da pessoa, ele não está sentindo aquela pessoa ali, a fisionomia dela. Então, o interrogatório também tem essa finalidade de passar a realidade, a versão dele, o sentimento do acusado, a versão sobre o crime. Então, isso pode retirar um pouco, mas hoje nós temos esse avanço da tecnologia, né? E como o colega falou, o Código de Processo Penal regulamentou, não são todas as hipóteses. Primeiro, tem que estar longe, tem que requerer, pode estar preso. Então, tem algumas situações que a lei prevê que pode ser usado essa videoconferência. E tem que ter 2 advogados, um lá e outro onde o juiz está. Agora, quando é mais de um acusado no processo, aí eles são ouvidos de forma diferente, em locais diferentes, em horas diferentes? Eles são ouvidos na mesma vara, mas em horários diferentes e sem um escutar o outro, para não influenciar. Agora, o advogado dos corréus pode ouvir o interrogatório do outro, mas o corréu não pode ouvir. Tá? Até para dar uma isenção, aquele depoimento, a pessoa ficar à vontade, né? Sereno. Então, para não ter qualquer influência do corréu, eles são separados na hora de ouvi-lo. E o que pode fazer, doutor Gustavo, com que a pessoa seja interrogada novamente? Pode ser simplesmente uma outra colheita de provas ou tem que ter uma nova evidência? O importante é que você mostre ao juiz que alguma coisa aconteceu, alguma coisa diferente aconteceu, desde o último interrogatório até esse que o advogado está pedindo. Pode ser uma prova nova, pode ser inclusive o arrependimento do interrogado que chegou e falou, olha, aquilo que eu falei não era verdade, eu gostaria de acrescentar algumas coisas, de mudar a versão. Então, o advogado tem que ter essa preocupação de fazer uma petição para mostrar para o juiz que há algo relevante ali que mereça um novo interrogatório, senão o juiz vai indeferir. Mas, levando esses elementos para o juiz, ele pode deferir, sim, um segundo interrogatório. E o direito ao silêncio é uma das garantias da nossa Constituição, como a gente já falou aqui. E nós temos uma pergunta feita nas ruas sobre isso. Vamos conferir. A pessoa sempre tem que ser avisada de que pode permanecer em silêncio, como a gente vê nos filmes? Doutor Radan, na vida real, como é que isso acontece? Sim, quando a pessoa é acusada, investigada, ela tem o direito de permanecer calado e em silêncio. E agora tem uma orientação, uma lei nova que garante a presença do advogado na seara policial quando o investigado vai ser ouvido. Tá? Assim como na fase judicial também já existia essa obrigatoriedade do advogado. E agora tem um artigo que foi acrescentado no Estatuto da OAB, que o advogado é extremamente importante no momento que ele é ouvido
delegacia de polícia. O delegado ele deve alertar a pessoa, comunicar que ele pode chamar um advogado. Caso não venha, aí ele pode prosseguir o interrogatório policial. Mas aí a pessoa tem que dizer que abre mão do advogado, de um defensor, por exemplo? Não é que abre mão, fica registrado num depoimento dele que o delegado oportunizou a possibilidade dele comunicar um advogado. E aí, como nós não temos defensores em todo o Brasil e full time dentro da delegacia, então hoje o que na prática ocorre? O delegado comunica o investigado e fica registrado que ele foi comunicado, mas não indicou ninguém para ser ouvido. E aí o delegado prossegue no trabalho dele. E, doutor Gustavo, a pessoa tem que ser informada que pode permanecer em silêncio. Agora, caso ela decida falar, acontece também como o final da frase dos filmes, tudo que ela disser poderá ser usado contra ela? Essa é uma lenda, né, que não é verdade. Essa questão do direito ao silêncio é muito antigo. É muito antiga. Ficou bastante conhecido na década de 60, com um caso lá na Suprema Corte americana, Miranda versus Estado do Arizona. Tanto que hoje os penalistas conhecem como cláusula de Miranda ou aviso de Miranda, por conta desse julgamento. E ali ficou assentado o direito da parte de ser alertada ali naquele momento que ela tem o direito de ficar calada, de não produzir prova contra ela mesma. E que esse silêncio não vai importar em prova contra ela. O silêncio deve ser interpretado no direito como o silêncio, nada mais que isso. Nem é algo que vai prejudicar e nem algo que vai beneficiar. O silêncio é o silêncio. É a partir dessa ideia que o juiz tem que julgar. E até onde vai o direito ao silêncio? Esta é a dúvida de um telespectador. Pode rodar. Caso o réu não queira falar de jeito nenhum, como será analisado o processo? Doutor Gustavo, o réu pode se manter em silêncio durante todo o processo? Ele pode se manter calado durante todo o processo, faz parte do direito de defesa dele. Ele pode falar, pode contar ali a versão dele dos fatos, ou pode, inclusive, orientado por um advogado, não falar nada. Essa é uma questão de estratégia de defesa que tem que ser, inclusive, bem analisada junto ao advogado, junto ao defensor público, mas ele pode não se manifestar durante o processo. Agora, se ele opta por falar, doutor Radan, ele tem que falar a verdade ou ele corre o risco de incorrer em um novo processo, não é mesmo? Um novo crime? Na verdade, o acusado, o investigado, ele tem o direito de mentir. Tá? Por quê? Porque ele pode usar até a mentira no direito de defesa dele. Tá? Agora, se ele não quer falar, ele pode permanecer calado. Mas responder por uma mentira, ele não vai responder. Diferente da testemunha. Testemunha é obrigado a falar a verdade. Agora, no caso de CPIs da Câmara, do Senado, por exemplo, a gente vê muitas pessoas recorrendo aqui ao STF para se manter em silêncio. Qual a condição desses interrogados lá? É justamente na condição. A pessoa vai em uma CPI, ela vai ser ouvida como acusado, investigado ou como depoente, como testemunha. Se ela tiver um sinal de investigação, de acusação contra ela, ela pode usar esse direito constitucional de permanecer calado e manter em silêncio. Por quê? Porque eles fazem uma analogia como se fosse um poder jurisdicional. Porque a CPI, ela tem poderes de investigação. Então, a pessoa tem esse direito sagrado, constitucional, de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo, na condição de investigado e de acusado. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre isso. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje estamos falando sobre interrogatórios. Sobre esse tema, eu converso com o advogado Gustavo Machado, que atua na área constitucional e é procurador do DF, e com o advogado Radan Nakai, que atua na área criminal. E por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, em junho deste ano, que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório representa restrição à liberdade de locomoção e viola a presunção de não culpabilidade, o que vai contra as garantias da Constituição Federal. E nós temos uma pergunta gravada na sua sobre isso. Vamos conferir aqui. Quando uma pessoa é convocada para o interrogatório, ela é obrigada a ir? Doutor Gustavo, não pode a condução coercitiva, mas a pessoa pode ser obrigada a ir ao interrogatório mesmo assim? Na linha do que o Supremo decidiu recentemente, o interrogatório é, sobretudo, um direito de defesa.
ele é um meio de prova dentro do processo, mas é sobretudo um direito de defesa. Sendo um direito de defesa, a pessoa não é obrigada a produzir aquela prova. Então, existe o dever sim de que ela seja intimada para o interrogatório. Se isso não acontecer, inclusive é causa de nulidade no processo. Segundo a jurisprudência, de certa forma pacífica, caso de uma nulidade relativa, inclusive. Ou seja, se houver algum prejuízo, o processo poderá ser anulado por ausência de intimação para o interrogatório. Então, a intimação para o interrogatório tem que ter. Agora, se ele vai comparecer ou não, aí não é uma obrigação, porque é um ato de defesa que ele faz ou não. E, geralmente, qual é a orientação da defesa, doutor Radan? A pessoa deve ir até para poder aproveitar aquela oportunidade de esclarecer os fatos ou nem sempre? Sim, na maioria dos casos, nós orientamos sempre ele apresentar a versão dele ao juiz, porque aquele é o momento, como o colega falou, dele se autodefender. Tá? É um meio de defesa e de prova. Então, ele tem que apresentar a versão dele, o relato dele. E, às vezes, a versão apresentada pelo acusado pode ser até na linha de uma absolvição, pode convencer o juiz, aquele cara a cara, aquele sentimento, olhar no olho do acusado e do juiz é muito importante para nós que vivenciamos essa atividade criminal. A gente vive dos sentimentos, então aquilo é importante convencer o juiz. E é feito uma espécie de treinamento aí com o acusado antes dele ir responder ao interrogatório? Na verdade, não chamamos de treinamento, e sim de estratégia. A gente debate e apresenta uma estratégia de defesa para levá-lo sempre a uma decisão que melhor lhe favorece. Até porque a pessoa pode ficar nervosa e responder ele de uma forma que não seria usual dela, né? Pode, e sempre fica, até porque quando a pessoa chega na frente do juiz, ela fica muito nervosa, né? E o juiz também, às vezes, pode ficar um pouco nervoso, porque cada ato processual é muito peculiar. Eu costumo falar que não é um depoimento, um interrogatório, nunca é igual ao outro, sempre tem a sua peculiaridade. E nós vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Eu queria saber se em uma abordagem policial a pessoa é obrigada a responder às perguntas dos agentes. Doutor Radan, como é que funciona nas abordagens policiais? Isso é um grande dilema do cidadão, né? Na verdade, se o cidadão estiver sendo abordado na condição de investigado ali, de suspeito, ele tem o direito de usar o que a Constituição diz, permanecer calado, e o direito de defesa dele mantém silêncio, tá? Mas se ele não tem nada, nenhum problema, não há problema ele falar a verdade. Mas se ele é uma pessoa suspeita, aí, a partir desse momento, surge para ele um direito de permanecer em silêncio e calado e não produzir prova contra si mesmo. Por isso que quando a polícia prende uma pessoa, ela diz, eu estou te dando voz de prisão, que a partir desse momento nasce o direito do acusado, do indiciado, do investigado. Mas aí é diferente de um interrogatório, né, doutor Gustavo? É uma abordagem policial ali, ele está fazendo perguntas até, às vezes, para qualificar a pessoa, saber o que está acontecendo, mas não pode ser caracterizado como um interrogatório, né? Existe uma diferença muito importante entre um processo criminal diante de um juiz e de um inquérito policial. O inquérito policial é uma fase inquisitória, ou seja, ali não há propriamente o contraditório e a ampla defesa. Ali é um momento em que o Estado está tentando chegar no crime, entender qual foi o crime que aconteceu, qual foi a motivação daquele crime, quem foi o autor. Então, por isso que ali não há propriamente o contraditório e ampla defesa, há um conjunto de atos de investigação para o Estado conseguir entender o que aconteceu e, se for o caso, o Ministério Público apresentar a denúncia. Por isso que ali, quando a pessoa que estaria ainda na condição de investigado vai falar, ela está falando ali numa situação ainda bastante preliminar, porque ela vai ser ouvida novamente lá no processo criminal. Como o doutor Radan bem disse, nesse momento ele já tem o direito de ser acompanhado por um advogado, porque é óbvio que tem consequência, mas ele ainda vai ser ouvido aí sim, com pleno contraditório e ampla defesa, só que lá no processo penal. E você, acha que um interrogatório pode ajudar ou atrapalhar uma investigação? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Vamos ver juntos aqui. Precisa colher as informações. O interrogatório é uma das maneiras de colher essas informações. Você está elucidando os fatos, você está dando maior visibilidade ao que aconteceu, né? Agora você tem que saber usar as perguntas certas. Você pode verificar se a pessoa teoricamente pode estar firme do que está falando ou, né,
Você pode fazer esse tipo de análise. Se não tiver interrogatório, você tem um ponto vazio. A partir do momento que você faz o interrogatório, você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Se for o réu, é a oportunidade que ele tem de se defender, né? Expor quais foram os motivos que levou ele a fazer determinada infração ou não. E se for a vítima, ela vai a oportunidade que ela vai ter para falar as circunstâncias que aconteceu o fato. Doutor Radam, eu achei interessante que uma das entrevistadas falou que tem que saber fazer a pergunta certa. Mas como saber as perguntas certas? Existe uma espécie de treinamento para as pessoas que conduzem os interrogatórios? Na verdade, o operador de direito, seja o delegado, quando ele está colhendo essa prova, um depoimento, um interrogatório, ou o juiz, ele adquire uma experiência na prática, né? Então, o operador acaba vivenciando isso e, durante as instruções, acaba percebendo a pessoa que fala a verdade ou a mentira. O Código de Processo Penal enumera umas perguntas que o juiz deve fazer, tá? Objetivamente, mas não significa que ele vai ficar só naquelas perguntas. Ele segue uma sequência lógica, tá? Para elucidar. Ele tem que chegar para descobrir se aquela pessoa foi o autor daquele crime, ou se não foi. E a defesa, ela pode orientar a pessoa que está ali respondendo o interrogatório a responder algumas perguntas, as outras não? Como é que funciona na prática? Como funciona? O interrogatório é um direito do indiciado, ou do investigado, ou do acusado, a apresentar a versão ao juiz. E o juiz tem aquelas perguntas que interessam ao processo. A partir desse momento, surge para as partes, tanto para a acusação e para a defesa, o momento de fazer as reperguntas. Então, nesse momento, a acusação, o Ministério Público, o promotor, pode fazer perguntas que interessem à acusação e a defesa também pode fazer as perguntas pertinentes à linha de tese de defesa para o seu cliente. Agora, doutor Gustavo, uma outra entrevistada disse que dá para saber se está falando a verdade ou mentira. Dá mesmo ou é bem difícil? É bem difícil. Seja num processo criminal, seja também num processo civil, é muito difícil. Agora, pela experiência, como o doutor Radam bem disse, a gente acaba sabendo quando a pessoa está mentindo, assim. Dá para perceber isso. Ele acaba entrando em contradições, por isso que é muito importante o advogado ir para uma audiência, conhecendo bem o processo, os fatos, porque quando uma testemunha ou investigado fala alguma coisa que você sente que não é verdade, ali é o momento de você colocá-lo contra a parede e ver, né, se ele vai entrar em contradição. Então, essa experiência do advogado, do juiz, do membro do MP, acaba conseguindo identificar quando a pessoa não está falando a verdade. Mas, como foi bem dito aqui, não há uma verdade absoluta, vai da experiência mesmo e de cada audiência. Como o doutor Radam bem disse, cada audiência, cada interrogatório é diferente da outra. E eu brinco que a gente só sabe como que começa, mas não sabe como vai terminar uma audiência, um interrogatório, não. E existe um prazo máximo que pode durar um interrogatório? Enquanto tiver perguntas, ele vai acontecendo ali? Não tem prazo máximo. Enquanto tiver pergunta, enquanto o juiz não se sentir satisfeito com as explicações, enquanto os advogados, os membros do MP também não estiverem satisfeitos, o interrogatório pode seguir em frente. E o interrogatório pode ser interrompido por algum motivo, doutor Radam, e retomado em alguma outra data posterior, ou começou ali, ele tem que ter um fim e seria um novo interrogatório? Não, ele começou, ele tem que terminar naquele dia. Ele pode até ultrapassar o horário do expediente, justamente porque aquela colheita, aquela prova, ela não pode ser partida. O depoimento, não. O que você pode é adiar o depoimento, o interrogatório, isso pode. Mas você partir o interrogatório em 2 momentos, aí não. Como o senhor falou aí, de depoimento, e a gente está falando de depoimento, interrogatório, mas na prática, é bem diferente do interrogatório, de um depoimento, ou é mais um termo jurídico? Na prática é diferente, porque tem consequências. Se uma testemunha mentir, ela pode responder por um crime de falso testemunho, inclusive sair de lá presa. Então, o juiz, no início da colheita do seu depoimento, ele orienta a testemunha, ó, vou colher de você o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Então, a pessoa já fica alertada. Quando o acusado vai prestar um interrogatório, ali ele não tem esse alerta. Por quê? Porque ali é o direito do acusado. Ele pode até ficar calado, até usar o direito de silêncio. Então, tem diferença na prática e consequências diferentes. E para a vítima? O dever dela é falar a verdade, ela não pode mentir. Por quê? Porque ela está prestando um serviço para a justiça. Mas o juiz também leva em consideração
as condições emocionais de uma vítima, dependendo do crime, né? Um crime que envolve sentimento, crimes sexuais, por exemplo, é muito difícil você colher um depoimento de uma vítima assim, com 100% de realidade. Agora, um dos entrevistados falou, eles falaram muito ali e na importância do interrogatório. Um interrogatório pode mudar todo o rumo de uma investigação, doutor Gustavo? Pode, sem dúvida alguma. Inclusive porque depois do interrogatório, o juiz pode reabrir a fase probatória do processo. Não reabrir, porque com o interrogatório você fecha a fase probatória. Normalmente, terminado o interrogatório, aquele processo vai caminhar para uma decisão judicial. Mas se no interrogatório o juiz identificar fatos novos, coisas relevantes que precisam ser reanalisadas, reinvestigadas, ele pode pedir novas diligências ou pedir novas provas naquele processo. Então, realmente é um ato de defesa que pode mudar todo o rumo do processo. O convencimento do juiz ou até o trâmite do processo mesmo a partir dali. Então é bom os advogados estarem bem preparados, né, doutor Radam, para poder participar do interrogatório ali junto com o seu cliente e conseguir a melhor decisão possível para eles. Né? Sim, eu julgo o interrogatório uma etapa importantíssima para o acusado, porque é o momento dele apresentar a versão dele. E a versão dele vai lhe favorecer em determinado momento, vai lhe absolver. Porque se não tiver prova documental, não tiver prova testemunhal, não tiver prova pericial, se a prova está fraca, né? Então, o depoimento, o interrogatório do acusado ali, ele cresce. Né? Tem doutrinadores italianos que entendem que é a rainha das provas. Né? Porque do interrogatório do acusado derivam-se outras provas. Como o colega falou, dependendo do interrogatório, o delegado adota uma linha de investigação. E aquela linha pode estar certa ou pode estar errada. Bom, a gente aprendeu bastante aqui hoje sobre interrogatório e o nosso programa Artigo 5º está chegando ao final. Doutor Radam, doutor Gustavo, muitíssimo obrigada por terem vindo até aqui. Obrigado, eu que agradeço. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!